Você vai ouvir agora Mais que 5 Pontos, seu podcast sobre a fé e a cosmovisão reformada. A apresentação, Pastor Elianai Batista. Olá, seja bem-vindo. Este é o episódio 2 do Mais que 5 Pontos. O tema deste episódio tem relação com o livro O Fruto de Suas Mãos, O Respeito e a Mulher Cristã, de Nancy Wilson. É um livro publicado pelo CLIRI, o Centro de Literatura Reformada. Você vai encontrar um link para a loja do CLIRI na descrição deste áudio. A Nancy Wilson é a esposa do Douglas Wilson, e este é um livro para mulheres. Porém, eu quero abordar os tópicos do livro fazendo aplicações não só às mulheres, mas aos pais e aos homens especificamente, sempre que possível. O capítulo 1, ele tem o seguinte tema: uma mulher orientada ao casamento. E o primeiro tópico tem o título Mulherinhas, que é o título deste podcast. Vamos então a este assunto. Começaremos lendo as Escrituras em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, onde lemos: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Até aqui a palavra de Deus. As mentiras do mundo, elas são um grande perigo para as mulheres cristãs. E as mentiras do mundo às mulheres são mentiras que prometem felicidade, liberdade, e são mentiras que prometem às mulheres essa felicidade e essa liberdade se elas abandonarem, deixarem de lado as suas responsabilidades como esposa e como mãe, os papéis que Deus confiou às mulheres. Agora, que mentiras são anunciadas pelo mundo como verdades libertadoras? São mentiras sobre a fecundidade, sobre a questão da mulher ser dona de casa, sobre competir no mercado de trabalho, sobre a necessidade de ter uma autoimagem saudável, sobre várias outras questões que estão relacionadas com a feminilidade. Agora, o que essa nova feminilidade diz às mulheres? Em resumo, ela diz que a mulher deve apresentar-se como alguém capaz, que ela deve ser alguém que vai estar sempre jovem e sexy, que ela vai estar sempre conseguindo aquilo que ela deseja. Agora, se perguntamos qual é a fonte dessas mentiras, nós vamos ter que reconhecer que, em última instância, essas mentiras têm a sua fonte no próprio Satanás. Ele é o pai da mentira, mas ele usa seus instrumentos, os propagadores dessas mentiras. E o nosso texto fala sobre essas pessoas, aqueles que estão sem Cristo Jesus, que estão vivendo em pecado e separados da vida de Deus. A Escritura menciona essas pessoas em nosso texto como arrogantes, desafeiçoados, blasfemos, cruéis. Então há uma descrição sobre o homem sem Cristo. O texto fala sobre os falsos profetas, mas isso se aplica a todas aquelas pessoas que não estão sob o senhorio de Cristo e não conhecem a salvação providenciada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a fonte dessas mentiras, em última instância, é o próprio diabo, e depois as pessoas desse mundo que não conhecem a Cristo, que estão vivendo em pecado, são os divulgadores dessas mentiras. A pergunta que podemos nos fazer agora é como essas mentiras chegam até as mulheres cristãs em nossos dias. E há uma facilidade da propagação dessas mentiras mais do que nunca
porque nós temos agora os meios de comunicação. Uma mulher cristã pode estar recebendo esta influência dessas mentiras através das notícias, através de revistas, através de filmes, de seriados, das próprias redes sociais e de muitas outras maneiras. Mas além disso, toda essa doutrinação e essas mentiras propagadas no mundo, elas também fazem parte da educação. Então, na escola pública ou na escola privada, essas mentiras são repetidas à exaustão, seja ridicularizando a posição bíblica, seja promovendo a posição antibíblica. Então, qual o efeito dessa doutrinação nas mídias e na educação? O efeito dessa doutrinação sobre a mulher cristã é que ela acaba por abraçar, se ela não tem cuidado, ela acaba por abraçar as mesmas perspectivas de uma mulher que não conhece a Cristo. E esse tipo de mulher, em nosso texto, é chamada de mulherinhas. Note que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, essas mulherinhas são descritas como sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas palavras, então, elas descrevem qualquer mulher que se diga cristã, mas que abraça as mentiras do mundo a respeito do seu papel e das suas responsabilidades. Para resistir a essa propaganda do mundo ou para retornar, caso a mulher já tenha abraçado o que o mundo diz, ela precisa fazer duas coisas que estão relacionadas com aquilo que se lê em Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, por um lado, é preciso repudiar o que o mundo diz. Não permitir que isso molde a sua forma de pensar, de agir e de falar. Em segundo lugar, ou por outro lado, é preciso entender o que a Escritura diz às mulheres e aplicar isso à sua própria vida. Deixar que a palavra de Deus renove sua forma de pensar e, portanto, de agir e de falar. Essas duas coisas são como os dois remos de uma embarcação. É preciso, então, fazer as duas coisas. É preciso fechar a torneira com a água suja e é preciso abrir completamente a torneira com a água limpa. Ao pensar sobre isso, algumas perguntas surgem. Quanto tempo você dedica a filmes, séries, vlogs no YouTube e nas redes sociais? Quanto tempo você dedica ao estudo da palavra de Deus e com conteúdo que lhe remeta à palavra de Deus? Pense sobre isso. Você só será capaz de identificar as mentiras se a sua mente estiver cheia da verdade. Se você se submete à doutrinação do mundo, vai aprender sempre sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Ouvir a verdade não faz com que a mulher deixe de ser uma mulherinha. Ler vários livros sobre a feminilidade bíblica tampouco. Não basta conhecer a verdade, é preciso aplicar a verdade. Então, aqui estão algumas questões importantes para as mulheres cristãs. Primeira delas, seja mais crítica sobre o que você ouve ou assiste. Tome cuidado com filmes e séries. As pessoas que produzem esses materiais, elas são pessoas que se enquadram na lista que nós lemos no início do capítulo 3 de 2 Timóteo. Então esse conteúdo promove muitas vezes não a glória de Deus, mas o pecado. Promovem a cobiça, o desejo, promovem uma perspectiva de vida da qual Deus está excluído. Então cuidado com filmes e séries, mas também tome muito cuidado com quem você segue nas redes sociais. Por exemplo, se uma mulher está no Instagram seguindo uma mulher que não é uma outra mulher, que não é uma mulher cristã, e aquela mulher então começa a mostrar a sua vida, as roupas que ela usa, as maquiagens que ela compra, um estilo de vida que está fundamentado em uma perspectiva, em uma cosmovisão da qual Deus está fora, né? E mesmo que possa, talvez em algum caso, a mulher dizer, não, eu temo a Deus, eu amo a Deus, mas
o senhorio de Cristo não pode ser percebido na vida daquela mulher. Então, você acompanhando essa mulher, seguindo-a, é possível que você acabe recebendo como uma gota após outra, um conteúdo que vai minando suas concepções a respeito de certas questões que acabam se tornando concepções depois contrárias à palavra de Deus. Então tome cuidado com quem você está seguindo nas redes sociais. Segundo lugar, tome cuidado para não estar repetindo o que o mundo diz, tanto para as suas amigas em conversas pessoais, quanto naquilo que você diz nas redes sociais. Infelizmente, muitas vezes eu me deparo com comentários ou com colocações de mulheres que se dizem cristãs, mas são comentários ou colocações que não têm fundamento na palavra de Deus. Estão apenas repetindo aquilo que o mundo diz. Muitas vezes tentam revestir aquilo de um certo tom de piedade, mas aquelas palavras são uma negação à piedade. Então, cuidado para você não estar repetindo o que o mundo diz. Se você estiver repetindo o que o mundo diz, provavelmente significa que a sua mente está mais cheia das coisas do mundo do que cheia da palavra de Deus. Terceiro lugar, lembre-se que você é responsável, mulher, por crescer em seu conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes as mulheres, elas imaginam, não, quem deve estudar a Bíblia é meu marido, eu não preciso estudar a Bíblia, não preciso estudar bons livros de teologia, não preciso conhecer a fé, e então criam aí uma ideia de que as mulheres não precisam estudar a palavra de Deus. Cuidado com essa ideia porque ela é falsa, ela é mentirosa também. Você precisa, como uma mulher cristã, conhecer, estudar, aprimorar-se na sua capacidade de estudar a palavra de Deus. Então aprenda a estudar, estude e ore por aplicação. Eu quero recomendar a você um dos cursos que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui no Mais Que 5 Pontos, que é Como Estudar as Escrituras. Logo, logo vai sair mais uma aula. Então aproveite isso para também crescer na sua maneira, na sua compreensão de como você deve estudar as Escrituras. Então, leia bons livros, mas ao mesmo tempo que você lê bons livros, estuda a palavra de Deus, participe de conferências ou palestras, pergunte como essa verdade aprendida deve afetar a sua vida. Não deixe que seja apenas um conceito longe de você, mas que seja algo aplicável à sua própria vida. Então, isso deve ser acompanhado de oração. Então, se você não quer ser uma mulherinha, precisa encher sua mente com a palavra de Deus e deixar de lado a sujeira deste mundo que com certeza vai conduzir você na direção de você se tornar uma mulherinha. Agora, um conselho aos pais. Sejam cuidadosos com o que os seus filhos assistem. Pensando aqui sobre as meninas, porque este é o nosso assunto, então me dirijo aos pais, tanto ao homem quanto à mulher, que vocês tomem cuidado, porque aquilo que influencia sua filha hoje moldará o tipo de mulher que ela será amanhã. Então, muitas vezes existem vlogs, programas que parecem inocentes, mas estão transmitindo uma compreensão do mundo distorcida, deturpada e muitas vezes contrária à palavra de Deus. Um segundo ponto para os pais, um segundo conselho é: conversem preventivamente com suas filhas sobre a feminilidade bíblica, antes que elas sejam doutrinadas na escola e na mídia. Então, mostre pela palavra de Deus, ensine positivamente, corrija, discipline se necessário. Agora, tome cuidado, porque suas filhas aprenderão muito mais pelo exemplo do que somente pela instrução. Você deve instruir, mas se sua instrução não está de acordo com o seu exemplo, isso vai criar, então, uma dificuldade para que a sua filha aprenda a verdade. Então, por exemplo, não diga à sua filha que é importante ler a Bíblia quando você mesmo não está lendo a palavra de Deus e ela está percebendo isso. Não diga que é importante o dia do Senhor e cultuar a Deus quando você, por qualquer coisa, menospreza o culto. Então, sua filha vai aprender pelos exemplos também dentro de casa. Se você não quer que a sua filha se torne uma mulherinha, você precisa trabalhar para que a mente de sua filha, desde pequena, esteja cheia da palavra de Deus. Agora, um conselho aos rapazes. É bom, rapaz, você que pretende se casar, é bom que você tenha certeza que a sua futura esposa tem a sua mente moldada pela Bíblia e não pelas mentiras do mundo.
Se você for um rapaz superficial, que não procura crescer, que não lê a palavra de Deus, provavelmente você vai escolher uma moça superficial. E que vai depois mesmo dar muito trabalho a você. Então, se você tem compreensão sobre essas coisas, eu digo a você, converse com sua pretendente ou com sua noiva, converse com ela sobre as Escrituras. Converse com ela sobre a pregação, veja qual é a reação dela, se ela prestou atenção, se ela valoriza a palavra de Deus. Converse com ela sobre uma palestra, sobre algo que vocês ouviram. Dê a ela livros sobre a feminilidade bíblica, livros que vão ajudá-la a estudar esse assunto. E converse sobre alguns pontos sobre a feminilidade bíblica com sua pretendente ou com a sua noiva, aquela que você espera que seja a sua futura esposa. Agora, jovem rapaz, saiba o seguinte, quando você se casar, não imagine que você vai ter uma joia pronta, você vai ter que lapidar, você vai ter trabalho pela frente. Então, uma das melhores coisas que você, rapaz, pode fazer é preparar-se para isso, para ser um homem que vai ajudar a sua esposa a crescer nas coisas de Deus. E você não pode estar preparado para isso se hoje você valoriza mais outras coisas do que a palavra de Deus. Então, rapaz, estude a palavra de Deus, inclusive estude sobre a feminilidade bíblica. Agora um conselho aos homens, aqueles que já são casados. Leia a Escritura com a sua esposa. Não imagine que você pode ajudar a sua esposa e alimentá-la espiritualmente sem a palavra de Deus. Segundo conselho aos homens, compre livros para a sua esposa e encoraje-a a ler. Então sempre que você vê uma publicação, que você vê que é de uma boa editora, que é um material edificante, procure comprar. Dê de presente a sua esposa, encoraje-a para que ela realmente possa ler e crescer. Dê a ela as ferramentas necessárias para isso. Agora, lembre-se, marido, você é o primeiro pastor da sua esposa. Então, você tem a responsabilidade de supervisionar o que a sua esposa gosta de assistir. Quem ela segue nas redes sociais. Isso vai ajudar você muito. Então aconselhe, instrua quando necessário, faça o trabalho de supervisão para evitar que você vá permitir que sua esposa esteja sob um perigo de abraçar essas mentiras e não estar vivendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, é óbvio que ao tocar nesses pontos apenas de um tópico aqui do livro Os Frutos de Suas Mãos, nós temos muita coisa que poderíamos tratar aqui em termos de questões práticas, né, que atingem as mulheres casadas ou solteiras, os pais, os rapazes que vão se casar, os homens que vão se casar, mas eu coloquei aqui apenas alguns pontos. Então, lembrem-se, nós estamos nadando contra a maré. Não é fácil, mas nós devemos ter em mente que precisamos da palavra de Deus, que precisamos nos submeter integralmente ao que a palavra de Deus nos diz. E aqui, então, podemos lembrar, como nos alerta a Nancy Wilson, na parte final desse tópico, que essa obediência integral a qual todos nós devemos nos submeter, ela não é um cristianismo radical, ela é o cristianismo básico. E isso é o que todo cristão que confia em Cristo, que foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, que obteve perdão dos seus pecados, ele deve responder a essa salvação com uma gratidão que se submete ao senhorio de Cristo. Encerro aqui o episódio de número 2 do Mais Que 5 Pontos. Quero enviar aqui uma saudação especial a Juliana Fontoura, que é a primeira apoiadora do Mais Que 5 Pontos. Obrigado, Juliana. Saudações a toda a família. Que o Senhor vos abençoe. Agora uma palavra final. Se tivermos boas reações a este episódio, eu vou continuar este assunto com base no livro O Fruto de Suas Mãos. Então até o próximo episódio, que o Senhor te conceda graça e paz.